Alguma coisa muito grande está acontecendo nos bastidores, e quanto mais a gente junta as peças, mais preocupante fica a situação para Lula. Uma postagem feita por um deputado republicano dos Estados Unidos chamou a atenção de todo mundo. Logo depois, uma informação explosiva foi divulgada pelo advogado Cicchini. Segundo ele, integrantes ligados às forças especiais e à inteligência americana já estariam em território brasileiro. E quando você olha para o que aconteceu recentemente envolvendo Donald Trump, organizações criminosas e Nicolás Maduro, é impossível não perguntar, afinal, o que está sendo preparado? Porque não estamos falando de uma notícia isolada. São vários acontecimentos aparecendo praticamente ao mesmo tempo. Donald Trump endurecendo o discurso, parlamentar republicano fazendo publicação diretamente contra Lula, o governo brasileiro falando cada vez mais em soberania. E agora surge essa informação sobre americanos já em território brasileiro. Será apenas coincidência? Ou estamos vendo diante dos nossos olhos o começo de alguma coisa muito maior? Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos juntar esse quebra-cabeça porque a situação ficou séria. Vamos começar pela postagem que provocou uma enorme repercussão. O deputado republicano americano Carlos Gimenez publicou uma imagem que colocou Lula diretamente no centro dessa história. A montagem fazia uma associação com Nicolás Maduro e mostrava uma situação extremamente pesada para o presidente brasileiro. E é aqui que começa a ficar interessante. Não estamos falando de um perfil qualquer de internet. Estamos falando de um parlamentar republicano dos Estados Unidos, exatamente o partido de Donald Trump. E essa publicação aparece justamente no momento em que as relações entre o governo Lula e os Estados Unidos estão cada vez mais tensas. Mas calma, porque essa postagem sozinha já seria suficiente para render muita discussão. Só que logo depois veio uma declaração ainda mais explosiva. O advogado Cicchini afirmou ter recebido uma informação quentíssima. Segundo ele, forças especiais americanas e integrantes da inteligência dos Estados Unidos já estariam em território brasileiro. Preste muita atenção nisso. Segundo Cicchini, a chamada Força Delta, uma unidade especial do exército americano, estaria envolvida nessa movimentação. E foi nesse momento que ele fez uma comparação direta com aquilo que teria acontecido anteriormente na Venezuela. Na análise apresentada por Cicchini, primeiro os Estados Unidos classificam determinadas organizações criminosas estrangeiras como terroristas. Depois aumentam a atuação contra essas organizações. E se autoridades forem apontadas como protetoras ou participantes dessas estruturas, a situação pode subir para outro nível. É exatamente aí que o nome de Lula entra nessa discussão política. Porque, segundo essa linha apresentada por Cicchini, se qualquer autoridade brasileira oferecer proteção a organizações que estejam na mira dos Estados Unidos, poderá acabar entrando também no radar americano. Agora você começa a entender por que aquela publicação do deputado republicano provocou tanta repercussão. Uma coisa aparece ao lado da outra. De um lado, Cicchini dizendo que americanos já estariam no Brasil. Do outro, um deputado republicano publicando uma imagem pesada envolvendo Lula. E no meio disso, a esquerda falando cada vez mais em soberania nacional e reagindo com força à possibilidade de uma atuação americana contra organizações criminosas brasileiras. E eu faço uma pergunta simples: por que tanto medo? Se o objetivo for combater PCC, Comando Vermelho e outras organizações criminosas, por que alguém deveria ficar desesperado? É justamente essa pergunta que está começando a crescer. E tem mais. O ministro da Defesa, José Múcio, também entrou no meio dessa história, depois de fazer uma declaração que chamou muita atenção sobre a capacidade brasileira diante de uma eventual situação envolvendo os Estados Unidos. A fala repercutiu porque mostrou uma realidade que todo mundo conhece. Militarmente, Brasil e Estados Unidos estão em patamares completamente diferentes. Ou seja, não existe espaço para bravata. O governo Lula precisa tomar muito cuidado com aquilo que faz na política externa,
porque estamos falando da maior potência militar do planeta. E enquanto Lula enfrenta essa pressão de fora, a situação política aqui dentro também começa a esquentar. O cenário eleitoral já está movimentado e vários candidatos começaram a tomar decisões que estão provocando discussão. Eduardo Paes decidiu não participar do primeiro debate para o governo do Rio de Janeiro. Lula também não participaria de uma entrevista eleitoral importante. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro confirmou presença. E aí a pergunta é inevitável: por que correr do confronto direto com os adversários? Quem quer governar precisa estar preparado para responder. Precisa colocar projeto na mesa. Precisa encarar pergunta difícil. Precisa explicar aquilo que fez e aquilo que pretende fazer. Mas não para por aí. Sérgio Moro também anunciou que não participaria de um debate no Paraná. Só que Moro apresentou uma justificativa diferente. Segundo ele, não se tratava de medo de debate. Moro afirmou que não aceitaria participar daquilo que classificou como um jogo combinado entre PT e PSD. Ele disse que já enfrentou corrupção, já enfrentou crime organizado e que não entraria numa disputa que, segundo sua avaliação, estaria sendo preparada para atacá-lo conjuntamente. E aí o Paraná começa a ficar muito interessante. As pesquisas apresentadas no material colocavam Moro em situação competitiva e liderando o cenário mencionado, e isso incomoda muita gente. Nós estamos falando do homem que ficou nacionalmente conhecido durante a Lava Jato e que mandou Lula para a prisão. Gostem ou não de Moro, esse fato marcou a política brasileira. E vê-lo agora disputando novamente uma eleição importante, inevitavelmente mexe com o PT. Meus amigos, aproveite agora para se inscrever no Movimento Brasil Patriota, ativar o sininho e deixar o seu gostei. E principalmente compartilhe este vídeo. Os canais de direita precisam do apoio de vocês. Se o algoritmo não entrega, nós vamos fazer essa informação circular de brasileiro para brasileiro. E a direita parece estar entendendo outra coisa importantíssima para as próximas eleições. Não basta olhar apenas para a presidência da República. O Senado será fundamental. Flávio Bolsonaro prepara um encontro em Brasília com dezenas de candidatos ao Senado que deverão receber seu apoio. E isso é estratégia. Durante muito tempo, a direita concentrou praticamente toda a atenção na eleição presidencial. Só que Brasília não funciona apenas com presidente. Existe Câmara. Existe Senado. Existem comissões. Existem votações, existem decisões que passam diretamente pelo Congresso. Por isso, essa movimentação de Flávio Bolsonaro merece atenção. A ideia é reunir candidatos de vários estados e começar a alinhar uma estratégia nacional. Ou seja, existe um projeto para aumentar a força da direita dentro do Senado. E isso pode mudar completamente o equilíbrio político em Brasília. Imagine um governo de direita chegando ao poder e, ao mesmo tempo, encontrando uma bancada conservadora muito mais forte no Senado. A história seria completamente diferente. E é justamente por isso que essa eleição não pode ser analisada apenas olhando para quem vai ocupar o Palácio do Planalto. Cada senador importa. Cada cadeira importa. Cada estado importa. E em Alagoas, por exemplo, aparecem novamente nomes conhecidos da velha política. Arthur Lira surge no campo apoiado por Flávio, enquanto Renan Calheiros continua sendo um dos nomes mais tradicionais ligados ao ambiente político próximo de Lula. E eu digo uma coisa, eleitor de direita precisa abrir o olho. Não basta alguém aparecer perto da eleição dizendo que virou conservador. Tem que olhar histórico. Tem que olhar votação, tem que olhar acordo, tem que olhar com quem esse político esteve nos momentos decisivos. Porque Brasília está cheia de político que durante a campanha veste uma camisa e depois da eleição veste outra. E para fechar esse boletim, temos ainda a deterioração da política externa brasileira.
O chanceler Mauro Vieira reconheceu que a relação entre Brasil e Estados Unidos atravessa um momento extremamente ruim e também entrou em confronto verbal com o governo de Javier Milei na Argentina. E olha a situação. Problema com Milei, problema com Trump, tensão com os Estados Unidos, declarações fortes circulando dentro da política americana. E agora aparece uma informação de que integrantes da inteligência americana já estariam dentro do território brasileiro. São peças demais aparecendo ao mesmo tempo para simplesmente ignorar. A grande pergunta agora é: o que vem depois? Porque essa história envolvendo Estados Unidos, Lula e organizações criminosas pode estar apenas começando. E se realmente houver uma mudança de postura do governo americano em relação ao Brasil, nós poderemos assistir a uma das maiores crises diplomáticas dos últimos tempos. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa informação divulgada por Chiquini? O que significa a postagem feita pelo deputado republicano contra Lula? E por que a esquerda começou a falar tanto em soberania justamente neste momento? Escreva nos comentários. Inscreva-se no Movimento Brasil Patriota, deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo para que essa informação chegue a mais brasileiros. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser.